Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Pois é, gente, então vamos começar falando de um assunto que preocupou o mundo inteiro durante essa semana, principalmente com o teor das ameaças que envolveram essa guerra, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Um cessar-fogo temporário foi acordado entre os Estados Unidos e o Irã na noite de terça-feira dessa semana, último dia 7, o que marcou um momento importante na guerra entre os países, Só que no primeiro dia após o acordo, que foi mediado pelo Paquistão, Israel continuou atacando o Líbano, causando danos imensos humanos, como a gente comentou aí no início do programa, Teherã retaliou atacando empresas petrolíferas e usinas de energia no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos e ameaçou romper o cessar-fogo e retaliar diretamente Israel em resposta aos bombardeios sucessivos que foram realizados contra o Líbano. Na avaliação do Irã, isso seria uma violação do cessar-fogo e que por isso pode tornar as negociações sem sentido. E lembrando que na terça-feira, dia 7, antes do cessar-fogo, Donald Trump, por meio de suas redes sociais, ameaçou apagar do mapa toda a civilização iraniana, de maneira que ela jamais pudesse se recompor. Diante disso, grupos iranianos formaram correntes humanas para proteger as centrais elétricas do país, para evitar a concretização do ultimato de Trump, que depois recuou. E aí, queria perguntar para o Bruno, para a Bela e para o Juarez, o que há de mais importante para a gente prestar atenção nesse vai e vem dessa guerra, e o que é importante aí que os nossos ouvintes estejam atentos diante desse conflito. Bom, gente, primeiro, antes de entrar nesse tema, que é um tema muito espinhoso e duro, dar um abraço muito querido e fraterno, de muita esperança na nossa grande companheira Bela Gonçalves. É uma alegria para nós, tê-la agora nas fileiras, formalmente, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, mas também dentro deste campo, que é o campo popular, o campo dos movimentos sociais, do MST, para a Bela, que é certamente a nossa maior liderança popular e feminista aqui, do estado de Minas Gerais, e estar com ela, então, agora no PT é uma alegria muito grande para o PT, tenho certeza para as mulheres e também para toda a luta popular e revolucionária aqui de Minas Gerais. Gente, situação então, da guerra no Oriente Médio. Acho que tem duas dimensões muito importantes. Uma primeira é que a que ponto chegamos, A que ponto chegou a humanidade, a que ponto chegou o decadente império americano, norte-americano, de, por um triz, chegar a ameaçar a própria humanidade, Me parece que Trump, quando faz essa ameaça, quando fez essa ameaça ao Irã, provavelmente estava querendo dizer que tinha disposição de jogar uma bomba nuclear, Porque o que significa varrer uma humanidade, varrer uma civilização? Seria usar, a nossa arma mais mortal, que é uma arma atômica. E isso realmente nos faz, claro, o Trump já é mundialmente conhecido nessa postura de bate-a-sopra, Ele ameaça, mas muitas vezes acaba não cumprindo, mas isso tem um limite, uma hora ele vai ter que fazer, que executar a ameaça dele, senão a própria credibilidade dele como um player, no mercado, na geopolítica internacional, ele se enfraquece. Então, assim, eu acho que só a necessidade de que todo mundo se levante, literalmente todo o mundo se levante para enfrentar, esse império que, na minha opinião, é mais uma expressão da sua decadência, Nenhum império cai sem atirar. E o comportamento de Trump no mundo é isso, de um império decadente que atira, e violentamente para todos os lados, na medida em que se degenera. Segundo, o risco, gente, é a necessidade da gente fortalecer a própria resistência norte-americana, Quem mais tem condições de barrar Trump são os próprios norte-americanos, o povo norte-americano, a classe trabalhadora norte-americana, que já tem ido para as ruas, Que é fundamental que cada vez mais ocupe as ruas e derrote Trump, eleitoralmente, nas próximas eleições norte-americanas. Eu acho importante destacar que essa crise que meu amigo Bruno Pedralva coloca dos Estados Unidos tem a ver com a crise do petrodólar. A hegemonia de um sistema financeiro assentado na venda de barris de petróleo por dólar, obrigatoriamente. Então, quando a Venezuela começa a negociar barris de petróleo em ienes chineses, ela sofre aquele atentado que levou ao sequestro do presidente Maduro. É importante que a gente compreenda a relação entre esses conflitos. E lá, de forma muito específica, eles querem o controle do Estreito de Hormuz, que é onde passa grande parte do petróleo que hoje é comercializado pelo mundo. Então, o Donald Trump não está fazendo esse ataque ao Irã, porque o Irã
detém qualquer tipo de arma nuclear, como é propagado por ele e reproduzido pela grande imprensa, inclusive aqui no Brasil. É uma guerra pelo controle da questão energética do mundo, que ainda está dependente do petróleo e que vai criar subterfúgios ideológicos para tentar se justificar. E um desses subterfúgios nós precisamos atacar o Irã porque o Irã tem armas nucleares. E veja bem, quem estava ameaçando utilizar armas nucleares contra uma civilização inteira? Ele mesmo, o laranjinha Donald Trump, que é, assim, o que de mais perverso surgiu na humanidade em termos de presidência nos últimos anos. A escalonada da tensão que nós estamos vivendo hoje no mundo é comparada aos tempos de Primeira e Segunda Guerra. A gente está vivendo o envolvimento de uma região inteira em um processo de guerra. Tem como aliados estratégicos ali, os Estados Unidos e o Estado genocida de Israel, que começou testando toda essa crueldade em cima do povo palestino e que agora vai avançando para o Líbano, para o Irã, e com um risco muito grande mesmo da gente ver essas ameaças saírem da palavra e se transformarem em um ataque sem precedentes, com sim a possibilidade de utilização de armas nucleares. É um momento de muita tensão para o mundo e a gente precisa, de fato, se mobilizar em todos os lugares. O povo brasileiro tem que se mobilizar, e se mobilizar significa pressionar com a narrativa correta, que não pode cair nessa discussão. Mas o Irã tem um regime totalitário. Não se trata disso. Trump sempre fez acordos com regimes totalitários, mas ali o que ele quer é o controle do petróleo. Eu acho muito importante essa questão, da paz. Os cientistas internacionais criaram o que eles chamam de relógio da meia-noite. Quanto mais o ponteiro se aproximar da meia-noite, maior o risco de uma guerra nuclear. E eles têm apontado que o período atual, o relógio está se aproximando mais da meia-noite do que na época do auge da Guerra Fria, quando existia já duas potências nucleares, principalmente em conflito no mundo, os Estados Unidos e a União Soviética, exatamente por falta de estruturas de mediação de conflitos, Isso deve-se fundamentalmente ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Estado norte-americano desde os anos 80 e 90, de construir um poder de dominação unilateral no mundo, dissolvendo instâncias fundamentais, como a ONU e as instâncias mais democráticas de negociação. Os Estados Unidos, então, apostaram desde os anos 80 e 90 no domínio financeiro e no domínio militar, bélico. Mesmo após o fim da Guerra Fria, os investimentos em armamentos nos Estados Unidos aumentaram, não diminuíram. Então, havia desde sempre essa ideia de criar uma potência militar e uma potência financeira para dominar geopoliticamente o mundo. E isto está vivendo hoje uma crise fundamental. Eu acho muito importante essas manifestações do dia 28 de março nos Estados Unidos. Foram as maiores manifestações da história dos Estados Unidos, de toda a história dos Estados Unidos, de 9 milhões de pessoas, com 3 mil atos convocados nos 50 estados do país. 3 em cada 4 norte-americanos são contra a guerra do Irã, mostrando inclusive a ilegitimidade do governo Trump, apoiado na sua maioria nas duas casas, para levar adiante essa guerra. Então, a paz é um fundamento da nossa tradição socialista democrática. Desde a fundação da Primeira Internacional, a ideia de que os trabalhadores dos diferentes países não devem lutar entre si, mas lutar contra aqueles que exercem a dominação sobre eles. Então a paz é um fundamento da nossa tradição e é muito importante que nós, da esquerda brasileira, em seu pluralismo, trabalhem cada vez com mais centralidade
o tema da paz no mundo. É isso, gente. E aí, só para não deixar passar, né, porque, enfim, diante de tanto absurdo, às vezes o que nos resta é também ridicularizar esses tiranos. E aí, acho que o próprio Irã deu um exemplo disso através das redes sociais, das suas embaixadas no mundo, num momento de tamanha tensão em que o povo também se organizou para defender as suas estruturas civis, né, suas pontes, suas usinas de energia. As embaixadas foram ridicularizar a ação dos Estados Unidos de maneiras diferentes. Então, diversas embaixadas do mundo, vale procurar, porque realmente está muito bom. Mas, com tantas ameaças seguidas de prorrogação de prazo e voltas atrás do presidente dos Estados Unidos, circulou também nas redes sociais muito uma expressão usada para debochar do Trump. A expressão é TACO, que é uma sigla que significa Trump Always Chickens Out, ou seja, o Trump sempre amarela. E aí, dito isso, então, pra gente deixar registrado aí esse toque de cômico numa situação tão absurda, espera um momentinho que a gente já volta para falar mais do Brasil e de Minas Gerais. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Já aqui no Brasil, o assunto que não sai da pauta há semanas é o caso Master. E a novidade da vez é que os relatórios produzidos pela Receita Federal e pelo Banco Central revelaram nessa semana uma rede de pagamentos realizados pelo Banco Master, sob o comando do banqueiro Daniel Vorcaro, a políticos de destaque, ex-ministros e veículos de comunicação. Entre os beneficiários listados nos documentos estão o ex-presidente Michel Temer e o portal de notícia Metrópolis. O relatório aponta que o escritório de advocacia de Michel Temer teria recebido 10 milhões do Banco Master em 2025. O ex-presidente afirmou que o pagamento diz respeito à contratação de uma, abre aspas, atividade jurídica de mediação, aí no valor de 7,5 milhão, contestando o que foi informado pelo banco à Receita. Os documentos revelam também que o portal Metrópolis recebeu quantias grandiosas do Banco Master. Esses dados têm sido monitorados para verificar se o apoio econômico influenciou a cobertura jornalística ou até serviu como uma ferramenta de blindagem midiática. O caso do Banco Master, que já foi discutido bastante aqui no Enfim Sexta, tem tomado conta do noticiário há algum tempo. E ao que parece, o escândalo tem cada vez mais chegado perto de figuras ligadas à direita e à extrema-direita. Ao contrário do que foi, por exemplo, endossado pelo PowerPoint que a Globo teve que, inclusive, se retratar sobre alguns dias atrás, associando o caso ao governo Lula e omitindo nomes do Centrão e da direita. Pois é, e aí diante disso a gente queria saber qual que é a avaliação de vocês aí sobre esses últimos acontecimentos relacionados ao Banco Master. Bom, gente, siga o rastro do dinheiro que você vai entender quem são os verdadeiros aliados do Banco Master. Quem ganhou as maiores quantias de financiamento de campanha dos familiares do Daniel Vorcaro foram políticos de extrema-direita, Tarcísio, Zema e Bolsonaro. A gente vai observando a ligação dele com o golpismo e percebendo que o Banco Master se transformou de um banco pequeno, quase falido, em um grande banco sugando ativos do Estado. É importante dizer que o Banco Master, o dono do Banco Master, é de Minas Gerais. E uma das coisas que tem sido pouco faladas é a conexão entre o Banco Master e a mineração, em especial a Itaminas, que é uma empresa que se beneficiou com isenções fiscais e perdões de dívidas para se viabilizar durante a pandemia. Eu tenho tentado reverberar a conexão entre o Banco Master e a mineração, porque eu acredito que isso pode nos trazer pistas importantes para resgatar, por exemplo, a Operação Rejeito, que por enquanto está abafada, com inclusive os criminosos que participaram dessa operação livres, soltos, enquanto respondem ao processo. É muito significativo a relação entre políticos de extrema-direita, o crime organizado e o sistema financeiro bancário, no caso do Banco Master. Isso não significa que não haja envolvimento de outras pessoas. A gente sabe que a bandidagem corre solta também no espaço da política e tenta corromper a todos. Todos somos abordados, inclusive políticos de esquerda são abordados também pela tentativa de corrupção pelo Banco Master. Agora, o eixo central do financiamento, gente, é a extrema-direita. E depois, se vocês me permitem, eu vou puxar um fio, porque tem um outro banco que está se enriquecendo, assim como o Banco Master fez, aqui em Minas Gerais, a partir de uma relação com a extrema-direita. Esse banco é o BTG Pactual. Mas a gente pode falar mais sobre isso depois.
Eu penso que esse tema da corrupção, ele sempre retorna, né, à conjuntura política brasileira na época das eleições, né? E eu gosto de contar um caso que dura 20 segundos, mas é muito elucidativo. Um sujeito mudou para uma rua em que todas as casas tinham ratos. Todas as casas. E ele não gostava de viver numa casa com ratos. Então, a cada rato que ele matava na sua casa, ele colocava no lixo da porta da sua casa. Os vizinhos, então, fizeram uma campanha dizendo que na casa do vizinho tinha ratos e fizeram uma campanha para expulsá-lo da rua. Ele que combatia os ratos. Nós chamamos isso, nos estudos de corrupção, do efeito da visibilidade. Então, como o governo Lula combate a corrupção, aparece mais corrupção. Vocês não podem se lembrar de nenhum caso de corrupção que foi desvendado pelo governo Bolsonaro, porque não existe. Porque não existe. Parecia, então, que não havia ratos no governo Bolsonaro. E é o contrário disso. O regime neoliberal de Estado, ele provoca uma passagem da corrupção que era sistêmica no Estado brasileiro para uma corrupção pandêmica. Banco Central, você desregula o sistema financeiro. E então a junção do crime organizado com as finanças ganha um novo patamar. O diretor indicado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participava do circuito de WhatsApp íntimo do Bolsonaro e era um bolsonarista convicto, indicou um diretor que agora se sabe recebeu 3 milhões do Banco Master. E era ele responsável por fiscalizar o Banco Master. Vejam bem, o envolvimento do Banco Central dirigido pelo bolsonarista com o crime do Banco Master. Segundo lugar, por que nós somos capazes de rastrear essas passagens financeiras de valores entre um e outro personagem? Quem criou isso foi o governo Lula. Isso se chama ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, todo o dinheiro movimentado em contas bancárias acima de R$10 mil é registrado pelo Estado brasileiro e você pode, então, acompanhar o fluxo do dinheiro financeiro e, assim, combater o crime financeiro e as suas ligações com o mundo da criminalidade, como aparece evidente na extrema-direita. Em terceiro lugar, a Polícia Federal. A Polícia Federal, comandada pelo governo Lula, não há semana que não haja descoberta e punição de crimes de corrupção no Brasil. Isso acontecia no governo Bolsonaro? Não, porque o diretor da Polícia Federal do governo Bolsonaro era conivente com a corrupção. Então, é um momento muito importante, eu acho muito importante estar no programa do PT para as eleições. O Lula tem assumido isso publicamente, que é a importância da luta contra a corrupção para melhorar a democracia brasileira. Não é contra a democracia, é para melhorar a democracia brasileira e a legitimidade da prática da política no nosso país. É muito claro. Banco Master, quem autorizou e permitiu que o Banco Master se tornasse esse gigante que era, foi o governo Bolsonaro. E quem identificou a corrupção do Banco Master foi o governo Lula. Então chega a ser patético ver o esforço da extrema-direita brasileira, de Nicolas, né, e dos Bolsonaro, de vincular de algum modo esse grave crime de corrupção ao nosso governo. Na realidade, nós estamos falando de um governo, como bem disse meus companheiros, né, Juarez e Bela, que está combatendo e permitiu que fosse identificado esse esquema de corrupção monstruoso do Banco Master, que, pelos números atuais, parece que deu um prejuízo de 40 bilhões aos cofres públicos. O povo brasileiro pagando a conta de um esquema de corrupção que começou e cresceu durante o governo Bolsonaro. De modo análogo à situação do INSS, né, da corrupção do INSS, do roubo dos aposentados, que começou e cresceu no governo Bolsonaro e que o governo Lula identificou e barrou daqui para frente. E outro vínculo, gente, que é inevitável e que é evidente, quem operava o esquema de corrupção do Daniel Worcari do Banco Master era Fabiano Zettel, mineiro, ex-pastor da Igreja Batista da Lagoinha, do Belvedere. Não era qualquer pastor, ele comandava essa igreja da Lagoinha lá no Belvedere, e o sujeito é nada mais nada menos do que o maior doador da campanha do Bolsonaro.
A pessoa física que mais doou pro Bolsonaro na última eleição foi Fabiano Zettel, esse sujeito que tá aí atrás das grades e que é o braço direito, o operador do esquema de corrupção do governo Bolsonaro. E esse vínculo agora, então, com Michel Temer, né, o velho conhecido golpista, né, que além de golpear, né, a ex-presidenta Dilma, golpeou o povo brasileiro, golpeou direitos do povo brasileiro com a reforma trabalhista, com a PEC do teto dos gastos, né, gente, que tirou bilhões de reais, mais de 100 bilhões de reais da saúde, da educação, da assistência no Brasil, agora revelado também como mais um potencial, né, aliado do Banco Master, mais um indício de corrupção da extrema-direita brasileira. É isso, gente. E aí, sobre esse assunto, também vale se aprofundar procurando lá no site do Brasil de Fato MG, porque a gente tem feito uma ampla cobertura sobre o assunto, inclusive sobre essa relação que o Pedralva falou agora no final, né, do Zettel, da Igreja Batista da Lagoinha, do Belvedere, e inclusive a gente fez uma apuração com os fiéis e como eles têm se sentido também enganados sobre esse assunto, né. Enfim, então vale procurar, é só buscar Brasil de Fato MG. Não, pois é, gente. Essa relação com a Igreja Batista da Lagoinha, ela nos traz ainda mais questões. É importante dizer que o pai do Daniel Porcaro foi o principal doador de campanha do Zema e que a Igreja Batista da Lagoinha foi a principal afiançadora da campanha do Nicolas Ferreira. Então, gente, não resta dúvidas de que a extrema-direita foi largamente financiada pelo Banco Master. E para quê? Que se realizam vultuosas doações de campanha como essa? Para que depois eleitos, esses parlamentares possam produzir a blindagem, ou seja, a blindagem dessa bandidagem. E veja bem como se comporta o Congresso Nacional, sempre tentando ampliar regalias de blindagem para dirigentes partidários, para parlamentares e logo mais também para banqueiros, ainda que seja por vias indiretas. Eu disse que eu queria puxar uma relação entre o Banco Master e o BTG Pactual, porque hoje o banco preferencial de realação do governo Zema, né, que agora está com o vice dele aí, mas continua sendo o governo Zema, é o BTG Pactual. E o BTG Pactual ganhou agora o leilão de 95 escolas, já administra todas as concessões de pedágio que cresceram ao longo de todo o governo Zema, pegaram um recurso da ampliação do metrô para administrar e também, gente, está relacionado à venda da Copasa. Foi feito mais um leilão de venda de ativos da Copasa e quem comprou mais uma vez o BTG Pactual, que participa, inclusive, com pessoas indicadas ali no Conselho de Administração da Copasa. Tem uma ação que eu participei de uma CPI há uns anos atrás, que disse sobre a venda de debêntures, ações falsas, fraudulentas pelo BTG Pactual, algo muito parecido com o que aconteceu no caso do Banco Master, a partir da venda de ativos e dívidas da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa ação depende de julgamento até hoje e está no Tribunal de Contas do Estado. Vamos ver qual vai ser a cara desse povo quando a gente perceber que o Banco Master não é o único banco que está se beneficiando da corrupção de agentes públicos para crescer no mercado financeiro. Inclusive, falando do governo Zema, né, por aqui no nosso estado, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais revelou também, essa semana, que o número de presos ligados a facções criminosas em Minas Gerais cresceu cerca de 68% entre 2019 e março de 2026. Esse avanço no crime organizado no estado contraria a ideia de que o estado seria secundário em relação à presença de grupos como o PCC, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, já que os três aparecem nos dados. O número de detentos ligados ao PCC e ao CV, por exemplo, saltou de 1.900 em 2019 para cerca de 3.200 em março de 2026. E aí, diante disso, queria entender de vocês qual a relação entre as políticas do governo de Romeu Zema e Matheus Simões com o aumento dessas facções no estado. Ô, gente, o Zema abandonou Minas Gerais. Foi muito curiosa, né, essa metáfora agora recente, que traduz a realidade, né, dele ter renunciado ao governo de Minas para ir na sua pré-candidatura aí a presidente, porque só, digamos, foi a cereja do bolo, foi só um ato que deixou muito claro o quanto que Zema despreza Minas Gerais e não exerceu, de fato, o papel de governador. Essa pré-candidatura do Zema a presidente, gente,
claramente um desastre. O Zema vai cumprir nas eleições agora de 2026 o papel que o padre Kelmon cumpriu nas eleições de 2022, que vai ser um pária para só ficar atacando o governo Lula, porque não tem a menor viabilidade eleitoral. Quanto mais o povo brasileiro conhece o Zema, menos vota no Zema, é o que as pesquisas têm nos mostrado, porque o governo do Zema foi muito ruim, ele é uma figura desprezível na história, né, da política brasileira, certamente. Vai para a lata do lixo da história depois de perder essas eleições presidenciais. O governo Zema, além de ter, né, sido responsável, por exemplo, pelo maior rombo, né, da nossa história, nós estamos acumulando aí mais de 200 bilhões de dívida, 75% da dívida acumulada durante o governo Bolsonaro, entregou 12 bilhões de déficit no orçamento mineiro e também aumentou em 300% o próprio salário e botou os servidores da saúde, da educação e também da segurança pública com perdas acumuladas de 20% a 40%, né? Mas eu não tenho dúvida de que essas expressões do que Zema, né, fez com Minas Gerais também se refletem no crescimento do crime organizado. As forças de segurança, né, claramente insatisfeitas com o trabalho. A gente viu as denúncias dos policiais civis, né, da precariedade, inclusive, das condições para fazer o seu trabalho. E a gente sabe que crime organizado se combate com inteligência, coisa que o governo Zema não teve, né, não investiu, inclusive, em inteligência, e o reflexo disso é o crescimento desenfreado do crime organizado em Minas Gerais. Por isso que é fundamental para nós derrotarmos os filhotes de Bolsonaro de Minas Gerais, né, os representantes, né, o campo que se organiza em torno do governo Zema, que é o mesmo campo, né, do bolsonarismo no Brasil nessas próximas eleições, para livrar de Minas Gerais, né, dessa corja da extrema-direita, que infelizmente, né, se organiza também em torno do governo Zema. Bom, gente, sobre esse tema do crime organizado, é importante dizer que assim como o combate a essa bandidagem que acontece no andar de cima, no mercado financeiro, foi facilitada pela estruturação da Polícia Federal, pelo governo Lula, aqui em Minas Gerais, a desestruturação das polícias militar e civil são ativamente produzidas pelo governo Zema. Hoje nós temos contingenciamento até de gasolina em viatura de policiais, enquanto o Zema garante para si próprio, para os próximos 10 anos, carros de luxo blindados. A gente teve aqui a notícia de que uma delegacia em Belo Horizonte estava retendo armas apreendidas e redistribuindo, revendendo essas armas para o crime organizado. A inexistência de um local para acondicionamento dessas armas apreendidas é prova que a gente tinha ali na Polícia Civil e Polícia Militar uma facilitação para o desvio de armas apreendidas. Não tinha nem câmera no local onde essas armas estavam antes colocadas, gente. E foi a partir da denúncia que se fez disso que o Zema resolveu se mover, porque afinal de contas estava ficando feio demais. Também foi provado que grande parte das armas que são produzidas para o crime organizado estavam sendo produzidas em fábricas aqui em Minas Gerais. A situação do sistema prisional totalmente abandonado, superlotado de Minas Gerais, é outra mostra de que a política do governo Zema não está dando certo, porque não está conseguindo trabalhar com a prevenção e com o serviço de inteligência que possa reter na fonte o problema do crime organizado. O governo Zema tem sido um desastre para o combate a essas facções que crescem e promovem, gente, cenas de verdadeiro terror dentro de comunidades periféricas. A gente não pode, assim, de forma nenhuma esquecer que quem está mais sofrendo com o crescimento do crime organizado são comunidades que estão na ponta do fuzil, seja pelo aliciamento de jovens para o crime organizado, jovens como esse que estão sujeitos à morte e ao encarceramento em massa, que não funciona, enquanto não se faz uma inteligência para interceptar armas, para identificar fluxos, para identificar de fato quem está financiando o crime organizado em Minas Gerais e a sua expansão para cá. É um verdadeiro desastre o que o governo Zema tem feito com a segurança pública, desde desvalorização aos servidores até a insuficiência de condições mínimas de trabalho digno e sério. Daí a importância da proposta que vem sendo feita pelo governo Lula de criar um Sistema Nacional Único de Segurança Pública e um Ministério de Segurança Pública. Já se revelou, né, que o crime organizado tem estruturas nacionais, mas ele é combatido de modo fracionado pelas PMs, pelas polícias civis,
pela Polícia Federal e, então, na ausência de uma inteligência única, de uma capacidade unificada de rastreamento e de combate ao crime organizado, o que ocorre é isso que está sendo verificado em Minas Gerais, né? Nesse sentido, é muito importante essa construção de um sistema único de segurança pública nacional a partir de critérios democráticos, né, de gestão, de respeito aos direitos humanos, porque na ausência disso, o que está acontecendo é uma infiltração gradativa do Comando Vermelho, do PCC, em estruturas políticas, em geral da extrema-direita, em geral milicianos, e no sistema financeiro, como se revelou em São Paulo, né? Em São Paulo havia toda uma estrutura financeira do crime organizado, e o governador de São Paulo, Tarcísio, que faz propaganda sem parar da segurança do Estado, parece que nem sabia disso. Toda uma rede do crime organizado no estado de São Paulo e agora em Minas também. E parece que eles não sabem disso, mas isso faz parte dessa trama de conexões entre a extrema-direita brasileira, o crime organizado e o sistema financeiro não regular. Gente, então o nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a participação da Bela, do Bruno e do Juarez. E a gente se vê na próxima semana. Muito bom estar aqui com Flora, Lucas, Juarez e Pedralva. Dizer que esse ano é um ano muito intenso. Nós estamos enfrentando, de fato, um grande desafio com a extrema-direita em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. E por isso, informação de qualidade é muito importante. Agradecer ao Enfim Sexta por estar produzindo sempre esse espaço de muita reflexão para nós. E vamos junto. Um abraço. Gente, uma alegria demais estar com vocês nessa manhã de hoje. Debates muito profundos, nosso querido Juarez, maravilhoso, né, gente? Assim, um exemplo muito lindo e rigoroso, mas com a sua sensibilidade e capacidade de análise política. A nossa querida companheira Bela, também, nossa futura, né, deputada federal por Minas Gerais. Gente, um abraço para vocês e sigamos firmes e fortes construindo o Brasil de Fato e a comunicação popular. É isso, gente. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que você achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço! Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Nosso @ é Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana e um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!